A paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra de hoje se encontra em Romanos, capítulo 14. A leitura é do capítulo 14 em diante. Vamos à leitura com a ajuda de Deus. Ora, quanto os que estão enfermos na fé recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. E o que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgues o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio para o seu próprio Senhor? Ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor faz, e o que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivamos para o Senhor, vivamos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos o Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, porque julgas teu irmão? Ou tu também, porque despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo o joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, essa palavra ela foi escrita, em relação aos fracos, da fé e a tolerância que temos que ter, com cada um deles, porque todos nós somos perfeitos, cometemos falhas, perfeito só o nosso Senhor Jesus. Porém, nós temos isso, de julgar às vezes o irmão por alguma falha, algo como se fosse meio que até automático, às vezes não é por maldade, Tem aqueles que realmente parece que tem um espírito de julgar os outros, Acha que é perfeito só ele. O que o Senhor condena, muito na palavra, não só nessa parte, mas como também muitas outras partes das Escrituras, O Senhor sempre chama a atenção de cada um de nós para não julgar o irmão, olhar a primeira trave que está no nosso olho para poder tirar o arqueiro do irmão. O que ele quer dizer com essa palavra também? Que às vezes o pecado que nós estamos cometendo é bem maior do que o do irmão, mas a gente não enxerga, só enxerga o do irmão. Porque tem certo nível, meus amados, também que chegamos de pecado, que é como se houvesse uma cegueira espiritual em nós, como se houvesse uma neblina no nosso olho. Às vezes a gente comete falhas e às vezes a gente não vê mais onde é que está errando, devido ser aquela falha constante, sabe? Gera uma cegueira. E aí a gente não enxerga mais nossos erros, mas enxergamos muito o nosso irmão. E aqui também, vemos que o Senhor, Ele é um Deus perdoador, A palavra de Deus fala que a misericórdia dele se renova sobre nossas vidas todas as manhãs. E isso é um motivo de a gente não ser consumido pelos nossos pecados. Porque é necessário que a misericórdia de Deus se renove sobre nós todas as manhãs. Porque todos os dias cometemos falhas, cometemos erros, cometemos pecados, faltas diante de Deus. Tem muitas coisas que o Senhor requer de nós e a gente não cumpre, não faz. Então, estamos nesse ciclo aí de falhas e tropeços, todos os dias. Não tem esse que não peque, não tem esse que não tropece. Mas que possamos sempre estar buscando de Deus, revestir, renovar, Porque, apesar de cometermos falhas todos os dias, mas a gente não deve se alimentar daquilo, Ficar praticando todos os dias, porque isso compromete a nossa relação com Deus e a salvação da nossa alma também. O Senhor Jesus, quando Ele andou na terra, Ele nos ensinou de muitas formas. Ensinou por palavras mesmo, doutrina, Teve muitas palavras dele que vinham como se fosse espada,
para as pessoas, que muitos diziam, nossa, ele prega de uma maneira muito dura. E muitos iam embora, não suportava aquilo. Mas a maneira como ele pregava, né? Tinha muitas vezes que ele falava também por parábolas. O Senhor Jesus, ele fez tanto maravilhas quanto a sua doutrina. O seu caminho aqui foi de uma maneira maravilhosa, nos ensinando o caminho que devemos andar, como devemos agir com as pessoas. Então, as pessoas não só julgam, né, as outras, às vezes, pela sua conduta de ser, sua maneira de agir. Às vezes até pela doutrina, pela igreja que frequenta, né? E vemos muito isso. E sabemos que o Senhor Jesus, ele não habita em templo feito por mãos de homem, né? Estão usando ali o templo para fazer coisas que desagradavam ao Senhor, né? E ele dizendo que ia derrubar aquele templo e que ia construir em 3 dias. E muitos não entenderam aquilo, né, que ele falou, porque ficaram, nossa, passamos anos aqui para construir esse templo, como é que ele vai construir em 3 dias? Mas o Senhor Jesus está falando de uma outra coisa, ele está falando dele, né? Que ia ser crucificado na cruz, e a partir da morte dele muitos iam crer. E ele ia passar a morar no coração de cada um de nós. Então esse era o templo que o Senhor estava falando que ia construir em 3 dias. Ele estava falando de algo mais profundo, né? De algo maior. Então as pessoas ali não entenderam até o momento em que ele partiu, né? Que ele foi crucificado e foi para o nosso bom Deus. Então ali as pessoas entenderam qual era o templo que ele estava falando. Então o Senhor fala que não habita em igrejas, em templo feito por mão de homem, né? Quer dizer, igrejas, há uma dimensão de placas de igrejas, de doutrinas diferentes, de condutas diferentes. Então muitos acabam julgando também as placas de igreja, o irmão é daquela igreja, aquela igreja ali faz isso, faz aquilo. O Senhor, ele quando fala que ele vem buscar a igreja dele, no fim, ele está falando de buscar nós que somos a igreja do Senhor, a igreja de Cristo. Ele fala de pessoas, não são de placas, não são de templos. Então não vamos se apegar a isso também. Claro que temos que examinar, né, qual é a congregação ou igreja que a gente frequenta. Porque tem muitas coisas também nelas que às vezes praticam que também não agradam ao Senhor, né? E às vezes acaba a gente se contaminando. Por isso que é tão importante, como eu falo, examinar as Escrituras. Porque na medida que a gente examina, nós temos o conhecimento do que agrada ao Senhor, do que desagrada. Para que assim a gente não venha ser pegado, né? E acabar pecando por fala, por obra ou por caminhos que a gente toma que não agrada ao Senhor. Então por isso que é tão importante a gente examinar as Escrituras. Então aqui, né? O Senhor está trazendo um despertar em relação às pessoas, né? Que fazem uma coisa, fazem outra e a gente acaba julgando. Meus amados, só quem tem poder para julgar, para salvar e para condenar é o nosso Deus. Então, quando vemos, às vezes, um irmão pecar ou alguma falha, vamos orar em vez de julgar. Porque o Senhor fala, né? Orai um pelos outros, né? Então, a gente tem que ter esse amor pelo nosso próximo ao nível de que venhamos orar por ele e não julgar quando vê alguma falha. Amém? Então foi essa, meus amados, a palavra de hoje. Que Deus venha falar ainda mais ao coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.